do GC, na tela do canal do YouTube, a gente fala agora da equipe do Vila Nova. Meninos e meninas, esse tema é complicado, esse tema é difícil. Eu prometi para mim mesmo que eu não falaria desse assunto mais, né, até o Vila Nova ter uma sequência de vitórias. Mas o povo lá do Vila não me ajuda. Todo dia tem um jogador machucado. Todo dia tem um jogador machucado. Nós falamos disso aqui semana passada. E agora, de novo, mais jogadores machucados também, né, desfalcando o Vila Nova para a partida de domingo. O Vila vai totalmente desfigurado. É muito desfalque. É muito desfalque. Daqui a pouco o Vila vai ter que contratar jogadores terceirizados para fazerem a partida. Eu não tô entendendo aí. O que tá acontecendo com o Vila Nova, gente? Põe na tela do canal do YouTube a lista de desfalques. Olha aí, gente, parece a Bíblia. O Alisson Maia, lesão traumática no tornozelo. É trauma no tornozelo. Arilson, esse não sai do departamento médico, né? Lesão muscular na coxa, transição física. Gemota, lesão traumática no tornozelo também. Ou seja, 2 lesões praticamente na mesma área. Poveda, lesão muscular na coxa e o Formiga que está suspenso. Ou seja, jogador machucado aqui tem 1, 2, 3, 4. E dos 4 machucados, 50% com lesão muscular. O Poveda e também o Arilson. Matheus Carvalho, essa quantidade de desfalques, principalmente por lesão, por contusão, é algo normal, Matheus? Fala sério. Alguns têm o histórico, né? É igual a época do Tim. O Tim já tinha um histórico bacana na situação de lesões. Jogava 2 jogos, o outro esquece. Ficha corrida, né? Ele e o Vando. Exatamente. 2 craques que ficavam muito no departamento médico. As minhas lesões musculares, se fossem nos dias de hoje, eu tenho certeza que teriam sido diminuídas no mínimo em 50%. Explica aqui, só para eu poder entender, porque eu não tenho essa visão, essa didática do gramado. Certo. Lesão muscular. Eu ouvi uma vez isso de um profissional do Atlético, quando eu era setorista. Ele falou para mim, Thiago, 80% das lesões musculares são evitáveis, principalmente com carga de trabalho. É assim mesmo, Tim? Eu penso dessa forma. Lógico que eu sou leigo, quem sou eu para falar, mas eu vivi com muitos, e muita gente acredita e pensa que meus maiores problemas de lesões foram de joelho. Não, de joelho não. Lesões como trauma, como a gente tá vendo aí do Maia, do Jean Mota, são lesões de acidente de trabalho. Essas não tem como. Acontecem ali, toma uma pancada, tem um entorse, isso faz parte. Agora, as lesões musculares, eu penso igual esse profissional que falou para você. Eu vejo que muitas lesões musculares podem ser diminuídas. O risco de você lesionar um atleta com sobrecarga, principalmente quem tem histórico. Se a gente pegar no Vila Nova, alguns jogadores têm históricos de lesões musculares também, como o Arilson, o próprio Igor Henrique, né? Agora é o Poveda que está passando por esse momento de lesão muscular, o Todinho também. Então tem que ter uma atenção maior em cima desses jogadores que são mais... estão mais próximos ou recebem, sofrem mais com essas lesões musculares, para você diminuir, talvez, a carga de trabalho nos treinamentos, segurar o jogador, deixar o jogador mais inteiro para os jogos. Até porque, Thiago, a maioria das minhas lesões musculares foi quando eu estava em cansaço. Quando eu estava cansado e mesmo assim a gente ia treinar, fazia muito coletivo, na minha época, na época do Danilo também, eu imagino que o Danilo pegou isso, fazia coletivo véspera de jogo, você ia jogar numa quarta-feira, na terça-feira à tarde era um coletivo de 1 hora e pouco, então você acabava indo pro jogo e o segundo tempo você estava muito mais cansado, então você tem que chegar no jogo inteiro, o jogo é o mais importante, o jogador não pode chegar no jogo já com cansaço, porque a tendência é ele ter uma lesão maior. E hoje tem muita gente, para trabalhar em prol de evitar lesões. Hoje tem fisiologista, tem vários fisioterapeutas, tem um preparador físico, tem seus auxiliares, tem equipamentos. E o Vila investiu pra caramba em equipamento. Certeza, tem uns equipamentos que mostram ali, muita gente reclama, a gente fala que leigamente do CK, que o CK mostra o staff do jogador, se realmente ele recuperou de um treino, de um jogo para outro ou não, justamente para isso, para evitar lesões. Então, quando tem muitas lesões musculares numa mesma equipe, algo tá saindo errado. 1h48, nós começamos o bloco do Vila Nova aqui com 104 likes, estamos agora com 132. Vai deixando o teu like aí, torcida do Vila, valendo aqui o desafio de likes da Band News com a torcida. Vai ganhar aqui o nosso desafio de likes desta sexta-feira. Participe. Debate das Ceras, oferecimento da Nove Restaurante, churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Festival de ofertas na Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. E também Hiperboreira. Você sai de férias tranquilaço, gente. Aqui tem tudo para sua viagem. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Matheus, eu citei aqui na semana passada, quando eu levantei o tema do departamento médico, que pro Vila Nova a situação é muito mais grave.
Porque o Vila não tem a condição que Goiás e Atlético têm de ter um elenco mais recheado. Ter um elenco ali com 2, 3 peças. O Vila tem menos dinheiro, o Vila tem mais limitação financeira. Olha o tamanho do prejuízo para essa partida de domingo. Volta a lista aí na tela do canal do YouTube. Praticamente todos titulares, jogadores importantes. O Alisson Maia, lesão. Arilson, lesão. Giamota, lesão. Poveda, lesão. E Formiga, suspensão. Formiga tira da lista. Mas são 4 peças, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 peças. Jogadores titulares que estão fora da partida por conta de contusões. Essa situação está passando do limite. Os jogadores do Vila têm machucado demais. Isso é preocupante para a sequência da Série B, Matheus? Eu tenho que analisar a situação na prática, né? Eu não vou falar que a culpa é do departamento médico, da fisiologia do Vila Nova. Não vou entrar nesse mérito porque é uma situação que eu acho que a diretoria do Vila deveria se pronunciar sobre, né? Para deixar claro para o torcedor. Então eu vou falar na prática. Na prática prejudica demais a equipe do Vila Nova, que tem um elenco enxuto, tem alguns jogadores com limitações no banco de reserva, jogadores que não acrescentam em absolutamente nada, mas, para mim, o fator principal, Thiago, é que nós estamos no primeiro turno ainda, né? Segundo turno, meu caro, as coisas tendem a piorar, né? Tendem a ter uma exaustão maior na situação muscular dos jogadores. E só um complemento aqui, o Vila não tá jogando terça e sexta, o Vila tá tendo uma semana de recuperação. Daqui a pouco na Série B começa, terça, quinta, sexta, segunda. Como que fica a situação? Se o povo já tá machucando desse jeito com uma semana de recuperação. Exatamente. É complicado, cara. A maioria das lesões tem sido em treinamentos, né? Pois é, ué. O que tá acontecendo? Esse povo tá pensando que tá no exército, tá treinando demais, 3 períodos. O que tá acontecendo? Eu queria uma resposta, gente, porque é interessante. A resposta, ela tem que ser dada, né? E eu acho que tem que ser pelo departamento responsável por isso. Não precisa nem ser a diretoria, não. Antigamente tinha muito, né? Coletiva com o médico do clube. O Atlético faz o boletim médico. Isso, é necessário, cara. Até mesmo porque tem situações aqui que a gente critica o treinador, mas aí olha para o banco de reservas ou olha para o campo e não tem jogadores na posição, né? Então eu estou analisando na prática, e a prática vai prejudicar demais a equipe do Vila Nova, que não tem um banco de reservas qualificado, e uma grande preocupação para o segundo turno. Meus amigos, mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Pneus Express, são mais de 20 anos movendo seu caminhão quilômetros à frente. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC. Vai de Suprema, acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Restaurante Chão Nativo, tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. E Belcar Veículos, 6 meses sem pagar é só na Belcar. Volkswagen Nivus, bônus de R$15 mil, o seu usado na troca. Belcar Veículos, você sabe, né? Boa de negócio. Meus amigos, 145 likes, ou seja, o Vila Nova já fez 41 curtidas. Vai deixando o teu like. Até 2h03 a gente fala do Vila Nova aqui no Debate das Feras. João Afonso tá ligado com a gente, Edivaldo Santos também. Alô, Luciano Imaculada, Degmar Biju, o Paulo Henrique, Formiga fora é reforço, viu, Thiago? Humberto Carvalho, segue o líder. Gessé Azevedo, direto de Rio Verde, mais uma vez ouvindo vocês aqui na Band News Goiânia. Grande Gessé, obrigado, viu? Saudações esmeraldinas, é torcedor do Goiás. Ismael Lima, Thiago Vila comprou os equipamentos. Deve estar faltando pessoas qualificadas para a operação dos equipamentos. Eu não vou ser injusto aqui, Danilo, mas eu acho que a diretoria do Vila Nova, a diretoria não, o departamento médico do Vila precisa se pronunciar. Seja em coletiva, seja numa entrevista exclusiva, seja numa nota, o departamento médico do Vila precisa se pronunciar. Volta para a lista do canal do YouTube, é muito jogador machucado. É muito jogador machucado. Trauma, tudo bem. Fora os que já estão fora, né? Como o Urso. Não, e fora os jogadores que se machucaram, voltaram e se machucaram de novo. Então, assim, isso pra mim é muito preocupante. Extremamente preocupante. Assim, trauma eu nem coloco muito nessa lista, não, porque trauma você tá andando ali, bate o pé e machuca. Acidente de trabalho. Agora, lesão muscular pra mim é excesso de trabalho, é excesso de carga. Hoje não se treina como se treinava no passado. Hoje você faz muito mais um trabalho de recuperação, um trabalho de recondicionamento físico, do que um trabalho de carga. Alguma coisa está acontecendo. Você fica preocupado com essa quantidade gigantesca
de desfalques do Vila Nova para essa partida de domingo contra a equipe da Ferroviária em Araraquara, Danilo Dias? Sem sombra de dúvidas, preocupa, né? Principalmente os desfalques no meio-campo do Vila Nova, são perdas significativas em um setor que o Vila carece muito, um Vila que precisa dos jogadores que estão fora e vai enfrentar um time que, engraçado, né? Eu tava até procurando esses dados aqui, a Ferroviária dentro de casa, ela bateu o Coritiba, bateu o Atlético, bateu o CRB, sabe? Ela venceu o América Mineiro fora também, então assim, dentro de casa ela tem um aproveitamento interessante, é um time que ainda não perdeu, empatou com o Remo lá dentro, olha, cuidado, viu? O Vila Nova vai enfrentar um adversário complicado, um time que sabe jogar num gramado muito bom e ainda mais sem contar com alguns jogadores que ditos são titulares, mas é a hora, em meio a essas dificuldades, que os jogadores, o staff, a comissão técnica tem que se desdobrar e encontrar soluções. É nessas ocasiões que alguns jogadores que nem eram ou passam a ser, outros jogadores que nem sequer relacionados estavam sendo, já figuram no banco e entram e mudam a história do jogo. É em meio a esses perrengues, digamos assim, que se mostra a força de um grupo, que se mostra a vontade de querer mudar e de querer realmente fazer parte desse elenco. Então eu vejo que o Vila Nova tá aí sofrendo por esses percalços, mas muitos são lesões traumáticas, lesões de pancada. Futebol é um esporte de contato, então tem que procurar, tenho certeza que o staff técnico também devem ter controle sobre isso, níveis de cargas de treino, viagens longas, desgastantes, às vezes uma recuperação ela vale muito mais do que um treino, mas quem sou eu para fazer isso? Lá tem estudiosos para isso, tanto no Vila, no Goiás, no Atlético, mas eu penso que o Vila que sofre com essas baixas, com essas lesões, agora mais uma por Poveda aí, se eu não me engano, mas o Luizinho que tem que buscar alternativas com o que tem, ele tem que trabalhar, encontrar a melhor forma, taticamente, baixar as linhas, não vamos baixar, sem a bola. Mas é sacanagem com o treinador também, Danilo. O cara tá com 6 desfalques, a gente tá cobrando aqui dele. Não estou cobrando, Thiago, mas o elenco do cara já não é grande, o Vila já não tem um elenco grande, cara, o cara fica sem 6 jogadores. Tem um problema, se ele for ficar alimentando esse problema é pior, ele tem que pensar na solução. Não, mas não é alimentar o problema tá aí na mão dele, aí. São 6 jogadores fora. Traz a solução, 5 titulares, aí. Qual que é a solução? A solução é, dentro do recurso que ele tem, buscar alternativa. Fala, ô Pajé, qual alternativa? É você, meu amigo, você vai jogar, Danilo, você vai ser o cara. Quem que é o cara hoje que joga no mesmo nível do Poveda, que é criticado, hein? Quem joga no mesmo nível do Poveda? Nenhum, mas ele pôs o André Luiz nessa posição, não pôs? Pois é, e funcionou? Não, mas é hora de funcionar, uai. Tá, não tem outro, Thiago. É hora de funcionar, fazer o cara, entra na cabeça dele, meu. Fala, cara, você vai jogar, eu preciso de você, traz o Todinho pra dentro, abre o menino lá, o Parede, abre o Paiva. Cara, é hora de fazer esses caras jogar em meio à dificuldade, Thiago. Vocês não vão jogar quando? O Vila deveria ter o melhor departamento médico de Goiás, porque o Vila precisa dos seus jogadores inteiros. O segredo do Vila Nova em 2023 foi ter um time inteiro. Um time que lutava e que jogava praticamente todos os jogos. Mas, Thiago, o Vila não sofreu com lesão. Preparação física, não é departamento médico. Não, tudo bem. O nosso ouvinte aí falou que o Vila Nova tem bons equipamentos, comprou equipamentos, beleza. Mas a gente tem que analisar o da hora. E o da hora são os machucados. Tem que analisar. Mas bons profissionais do Vila tem. Aquele Romildo Colheirinhas é do Vila. Por isso que a gente fala ele é um dos melhores do Brasil. O departamento médico, com todo respeito aqui a todos os profissionais, o departamento médico, ele tá ali para recuperar. O médico, o fisioterapeuta, eles estão ali para tratar e recuperar. O que o Vila precisa é evitar com que esses jogadores entrem no departamento médico. Aí entra todo o trabalho aí do pessoal do departamento físico, né, do fisiologista, junto com a mente, com o preparador físico, com o próprio Luizinho em relação à carga de trabalho. Daqui a pouco falou, Luizinho, hoje eu preciso deixar o Poveda fora aqui porque ele tá com desgaste físico, então diminui a carga de trabalho dele hoje. Hoje ele não vai participar desse treino, ou vai treinar um pouco mais leve. É esse controle que tem que ter. Porque a gente ficar criticando o departamento médico, eu não vejo tanto sentido assim, porque o departamento médico ele tá ali para recuperar. Se o jogador demora demais a recuperar de uma lesão que, vamos pegar, uma lesão que era para estar recuperada em 3 semanas, ele tá lá tem mais de um mês, aí tudo bem, aí é o trabalho do departamento médico. Ainda mais uma competição longa que é os pontos corridos, você muitas vezes ganha os jogos na parte fisiológica. Na parte de gestão, na parte, ainda mais que um time que não tem um poderio financeiro tão grande como o Vila Nova, você ganha ela aí, no fisiologista, num trabalho de secar ali, ô Luizinho, os caras aqui correram demais, cara, desgastaram muito nesse jogo, segura o Poveda, essa viagem é longa, a gente faz só um treininho com ele no sábado, ele tá sentindo um incômodozinho, segura, você ganha muitas vezes ali, Thiago, né, nessa gestão. Não é uma crítica ao departamento médico que nem sequer o podemos fazer, o time foi muito feliz na sua fala. Não, mas nessa aqui eu tô com o Matheus. Não. Se fosse pra criticar, eu criticaria o departamento
departamento físico. Mas a gente Isso não daí tá pode. muito mais com cara de departamento físico do que de departamento médico. Assim, a gente não tá lá dentro, mas É porque o até em cima departamento do que o médico, Danilo ele tá trata falando. o problema. Então, em cima do que o Danilo tá falando, a gente aqui de fora, a gente não tá lá dentro, então se a gente cometer exageros aqui, que nos perdoe. Mas tá mais com excesso de carga de trabalho. Do que a lesão, ela tem que ser evitada. Agora, repito, as traumas acontecem, lesão de torce, pancada, isso não tem Sim, como. é um absurdo. Agora, a lesão muscular tem que ter uma análise melhor. É um dentro do Vila Nova. absurdo essa quantidade de jogadores fora. Ou ontem o Igor Santiago no Twitter, toda horinha um jogador fora. Agora o fulano de tal, agora o fulano de tal. O outro jogador também tá fora. Gente, como que faz time competitivo desse jeito aí? Prejudica muito o O trabalho Luizinho do não tem a treinador, né? condição de dar uma sequência na escalação principal. Toda semana tem um contundido. Então, assim, eu queria E aí, muito ouvir alguém do ainda Vila Nova. entra a questão das suspensões por cartões, né? Você vê, o Formiga tá fora desse jogo porque é terceiro cartão. Então você junta uma coisa com a outra e enfraquece o time. E isso tem que ser pensado e analisado dentro do Vila Nova para tentar evitar esses problemas musculares, que esses problemas musculares estão atrapalhando muito o time do Vila Nova. 2 da tarde, o Danilo Dias vai completar aqui. Família, 50 likes apenas no bloco do Vila Nova. Não é possível. O Goiás desse jeito aqui vai esmagar. Vai tomar conta, né? Vai passar por cima, vai passar o carro. Cadê a torcida do Vila? Mais 3 minutinhos apenas para você, vilanovense, deixar o teu like aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Like, like, like. João Marcelo, não tem base. Todo jogo eles divulgam 4 desfalques, sempre faltando 3 dias para a partida. Desse jeito fica difícil, Thiago. Paulo Gomes, Vila tá sofrendo desde o início com essa situação. Agora o Formiga fora é reforço, viu, Tim? Luiz Antônio Costa Pereira, foguete do Goiás cairá no oceano, coxa campeão. Tá lá em Curitiba ouvindo a gente. Edson Bento, e essa camisa, Thiago, Santa Cruz, cadê o bairrismo? Verdão, meu amigo. Ô Edson Bento, eu sou um colecionador de camisas, mas eu não mexo aqui com camisa de time de eixo, não. Você nunca me verá usando camisa do Vasco, do Flamengo. Do Cruzeiro eu comprei uma recentemente, estava de promoção, eu gosto do Cruzeiro também. Mas os times do eixo Rio-São Paulo, eu quero que eles se lasquem. Eu não tô nem aí. Agora, time ruim, Santa Cruz, quem mais que eu gosto aqui também? Botafogo, você vê esses Ibis lá do Recife, Fica a Pantera, Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto, esse povo ruim a gente gosta de usar Aquela a do camisa. Remo serviu em você? Não, eu devolvi, até hoje não me mandaram de volta. O Abner tá com raiva de mim. Eu marquei ele lá no Twitter, lá ficou chateado comigo. Apareça, meu filho. Tamo juntos, você é companheiro, eu gosto de você, tá? Um abraço pra você e pra todos os torcedores do nosso queridíssimo Leão Paraguaio, o nosso grande Remo. Artigo de canoa, os caras são muito piadistas, bicho. O povo do Paysandu chama eles de artigo de canoa, Remo. Artigo de canoa. Ô Danilo Dias, pra gente matar esse assunto aqui. Você falou de soluções, né? Você é o bonzão, você tá criticando o Luizinho mesmo diante dessa quantidade de desfalques. Quais seriam as soluções do Danilo Dias, né, caso ele fosse o Luizinho Lopes? Diante de um elenco curto, um time que não tem tantos investimentos, como enfrentar essa questão de 6 desfalques e voltar lá de Araraquara com a vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Thiago, é ele buscar alternativas de mudança que seja tática, buscar alternativas de jogadores que estão ali todos os dias trabalhando com ele, que ele pode conseguir, né? E que ele pode conseguir essas alternativas. Traz o André Luiz pra dentro. Não, o André Luiz não teve um rendimento bom. Acho que eu vou trazer o Paiva pra aberto e vou trazer o Todinho por dentro. Todinho, as substituições do Luizinho, nós temos que enaltecer. Se o Adson criticou o Fábio Matias, a aposta dele lá, nas mexidas contra o Vila Nova, que desconfigurou por completo, do outro lado nós temos que pontuar que as mexidas do Luizinho resultaram. Foi a participação dos caras que entraram que resultou no gol do Vila Nova. Se foi uma ocasião só, se foi um achado, se os caras tabelaram bem, mérito do Luizinho e dos jogadores que entraram e resolveram. Ponto. De um lado desconfigurou, do outro arrumou e deu a vitória que precisava naquele momento. E é isso que se cobra de uma comissão técnica. Se fosse eu daqui, do microfone, nem acompanhando os treinos lá diariamente, desse a solução pra ele ouvir e pegar, seria muito fácil. Ele tem que encontrar junto com o staff dele. Analisaram com certeza o jogo que o Ferroviária perdeu essa semana por 2-1 de Então virada. não critica, Danilo. Nem Não você estou tem a criticando. solução aí. Não estou criticando. Você tá criticando o técnico do Vila, sim. O cara tem 6 desfalques e você não dá a solução. Ajuda o cara, ué. Eu critiquei o que você falou. Você falou, mas problema. Eu falei, então vamos encontrar a solução. Não é ficar martelando o problema Qual na cabeça, solução? não. Traz aqui a solução então, ué. Solução, ele tem elenco, ele tem Pajé, ele tem Todinho, ele tem Paiva, ele tem Parede, ele tem não Ele sei tem quem? Esse que eu falei, Pajé, Todinho, Paiva, Quem? Paredes. O Paiva?
Mas tá lá, Dodô, ele tem os recursos ali dentro, ele tem que buscar fazer que esses caras joguem, Thiago. Se os caras não jogar agora, que a oportunidade tá aparecendo, vai jogar quando, meu? Quando os caras voltar e figurar ali e não conseguir sair mais? A situação não tá fácil não, cara. A situação do Luizinho não é fácil, não. Por mais que coloque esses jogadores que você tá falando, Danilo, e o banco de reservas, como é que fica? Puxa da base, velho. Nossa, o Matheus acabou com você pera lá. agora. Então vamos lá. Nossa, o Matheus acabou com O você. Paysandu sofreu isso na mão do Luizinho. O Paysandu foi lá em Novo Horizontino com 8, 6 Novo Horizonte. jogadores. Lá em Novo Horizonte, perdão. E perdeu a partida. Perdeu, mas ele tinha 5, 6 jogadores no banco. Ele sofreu com um elenco curto lá também. Agora, essas lesões não é culpa dele, acontece, são traumas. Sim. E aí? Aí ele tem que ir com o que tem. Se o Paysandu for jogar lá em Novo Horizonte com 5 no banco, que ele vai com 2. Mas nós estamos falando em cima da crítica, em cima do treinador, Eu né? vejo que a escalação- Que não pode acontecer. Afinal de contas, você, como jogador, você sabe que você não pode pegar 5 jogadores da sua base e colocar no seu elenco principal e achar que vai resolver, mesmo que seja no segundo tempo. Matheus, você tem um restaurante. Você tem um restaurante top aqui. Você tem um restaurante show nativo. Você tem um Danove restaurante. Aí numa paulada só, o cozinheiro-chefe perde 5 cozinheiros. Como que fica a qualidade do almoço? A qualidade da janta? No futebol é assim também, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, vocês não ficam chateados não, tá? Eu eximo o Luizinho Lopes de responsabilidade em qualquer resultado que acontecer domingo. Situação terrível, cara. 6 jogadores fora. Mas eu vejo que ele tem condições de fazer um time ainda bem competitivo. Como Se a time? gente pega, por exemplo, ele perdeu o Formiga, mas tem um garoto Igor, que eu gosto muito. O Inocêncio. Não, tem o Inocêncio que pode ser improvisado, né? Porque ele é direito, da mas base, ele já né? jogou, e o Igor da base, que é um garoto da base que eu gosto, que entrou alguns jogos aí. A parte ofensiva dele, pra mim, é 1000 vezes melhor que a do Formiga. O Formiga, pra mim, é praticamente um zagueiro. Se eu fosse o Formiga, eu até pensaria nisso. Voltar, mudar pra zagueiro, porque ele é alto, tem boa velocidade, boa impulsão, né? É canhoto. Porque pra parte ofensiva do Formiga, eu concordo que o nosso internauta aí, ele deixa muito a desejar. E o garoto Igor, se entrar ali, pra mim, tem tudo pra fazer um bom jogo. É um garoto que é promissor. Então dá pra fazer com o House, Elias, o Everton, pra ençar o Igor. O João Vieira, que ele já vai é titular com ele, o Igor Henrique, entra o Dodô, e o ataque Todinho Poveda, ou Todinho Parede e André Luiz. Pra mim, assim, dá pra montar. Aí vai no que o Matheus falou. Vai ter uma carência maior em termos de banco de reserva. Mas olha aí, ó, ele escalou um time aí, você tem Dodô no banco, você tem o Paiva no Não, banco. o Dodô, no meu time, ele tá tá como titular titular, até porque perdeu o Jean Mota. Tem um Pajé no banco, você tem um Paiva no banco, você tem O Bruno Xavier, né? Bruno Xavier que entrou, fez o gol. aqui agora no último jogo. Você tem aquele zagueiro, o outro, se o Maia jogar, o Alisson Maia joga, o que jogou também. Não, o Everton. O Everton. O Maia tá fora, né? O Maia não joga, vai jogar não. a dupla que jogou Tem jeito contra não, o... Danilo, você tá... Tem um Ralf no banco. Tá feia a coisa. Não, mas ele tem que Aí tá. encontrar a solução, cara. É ali. lógico Tá que fácil tem. não. Tem que arrumar time pra Não, competir. vai Danilo, ter que- a questão de encontrar alguma solução, é evidente que sim. Mas aí, em cima de um resultado ruim, a gente não pode criticar em cima do treinador, pedir Claro a que cabeça não. do cara, não Claro tem que não. como. Se o Vila perde domingo, meu amigo, eu não criticarei o Luizinho Lopes em nada. Nem eu, Nada. zero. E é difícil isso. Se a gente for analisar, o Goiás, por exemplo, que tá na liderança da competição, cara, o Mancini, na hora que ele quer virar a chave do jogo, assim, muda completamente a característica e faz o Tem resultado. 5, 6 boas peças no banco de reservas. Exatamente. O Atlético perdeu o jogo pro Vila no Oba porque mexeu errado. Então, banco de reservas hoje, com 5 modificações, cara, você muda completamente o time.